Olá, gente boa! Você está no canal Baralho Literário. Eu sou o escritor e poeta Antônio da Costa e hoje com a nossa quinta aula do curso Ato de Escrever com Pedro Bial. É o resumo das aulas que nós participamos no curso e eu disponibilizo aqui algumas dicas, o resumo que Bial nos traz com relação à aula, com relação às técnicas, com relação aos conselhos, indicações também para que você possa aperfeiçoar-se cada vez mais. Então eu trago o resumo. Embaixo aqui na descrição sempre vai ficar o link se você quiser conhecer este curso que é realizado pela Curseria, Este e outros cursos você pode fazer na Curseria. Mas eu apenas compartilho para que você que é escritor, que deseja escrever, que está começando, que já está muito mais adiantado na arte da escrita, sempre nós temos o que aprender, não é verdade? Portanto, eu quero compartilhar com vocês o resumo desta aula. A aula número 5 é a metade do curso, são 10 aulas no total. E aí na aula número 5 ele trata sobre as técnicas versus manuais. Já começa com uma frase bastante interessante. Se o estilo é o domínio da escolha, precisamos tentar apontar escolhas importantes antes de ver nascer o nosso texto. Aqui no capítulo 1 vai falar sobre a questão de estilo. O que é estilo? Aí ele traz uma definição do dicionário que diz: estilo é o modo pelo qual o indivíduo usa os recursos da língua para expressar verbalmente ou por escrito pensamentos, sentimentos ou para fazer declarações, pronunciamentos. Então basicamente estilo é isso, é você saber usar as regras, os recursos da língua para poder se expressar, no nosso caso, de forma escrita. Bem, o estilo é o domínio da escolha. E aí ele vai trazer aqui algumas dicas interessantes de George Orwell. Ele enumera 6 regras elementares para o escritor. Preste bem atenção nas 6 regras elementares. Primeiro, nunca use uma metáfora, analogia ou figura de linguagem que você esteja acostumado a ler. Ou seja, são os famosos clichês. Evitem os clichês. Segundo, nunca use uma palavra comprida. Se pode usar uma palavra curta. Terceiro, se puder cortar uma palavra, corte. Esta é a regra, nós já até falamos aqui no nosso resumo sobre a escrita criativa, Escrever é a arte de cortar palavras. Quarto lugar, nunca use a voz passiva, se você pode usar a voz ativa, ok? Quinta regra, nunca use uma palavra estrangeira, científica ou jargão, se puder usar uma equivalente do dia a dia, Simplificar é a regra, Simplificação. E sexto lugar, quebre todas as regras antes de falar qualquer absurdo. Muito bem, são as dicas do grande escritor George Orwell. Aqui ele dá algumas dicas também bastante interessantes com relação a se você se aperfeiçoar, como por exemplo o manual de redação da Folha de São Paulo, para que você aprenda algumas regras aí. Mas como escritor, não se limite muito a isso, Como a gente já falou em outros vídeos, escreva. Questão de revisão, ortografia, concordância, isso é outro trabalho, ok? Capítulo 2, ele fala sobre técnicas e premissas do jornalismo. Segundo o manual de redação, é isso que a gente falou, para o desenvolvimento do bom jornalismo na cobertura dos acontecimentos, é recomendado evitar repetição, sons anasalados, rimas subsecutivas e polissílabos. Se por um lado períodos longos podem atravancar o texto, frases curtas aceleram o ritmo e tornam a leitura brusca, sem elegância e fluência. E aqui uma palavra que ele traz aqui, ele diz: o ideal é alterar, ganhar intimidade com os vocábulos e períodos, assim como Carlos Drummond de Andrade afirma num poema O Lutador. Lutar com as palavras é a luta mais vã. Se divirta, brinque com as frases. Este é um grande conselho
para nós. Aqui ele traz, né, a leitura do poema O Lutador, de Carlos Drummond. Depois você pode procurar, não vou aqui repeti-los. Vou repetir. Continuando, há uma frase também aqui que diz: o lead vai mostrar o caminho e conduzir o leitor pelo texto. O lead. Toda matéria jornalística deve responder a 6 perguntas, que são chamadas 5+1. Essa nomenclatura vem do inglês, já que H completa o imperativo dos VWs. What, who, when, where, what, who. Uma coisa assim. Ou seja, o que, quem, quando, onde, porquê e como. De preferência, tais informações devem constar no lead, o lead, ou seja, no primeiro parágrafo da matéria. Essa é uma técnica disseminada no jornalismo, não é? Você começa a responder essas perguntas que vai estar já no começo do seu texto. Deve ser o mais claro possível, além de ter a função de despertar a curiosidade do leitor, de mantê-lo interessado e levá-lo a prosseguir na leitura. Esse é o objetivo. Não há mistérios, né? Muito bem. Aqui ele vai falar de outros assuntos também, que eu quero apenas, né, passar de forma bem rápida, apenas para lhe trazer curiosidades também. Fala também do jornalista colombiano Guilherme Franco. Defende que o lead é tão necessário na web quanto no velho texto impresso. Para ele, a dinâmica de leitura não se alterou tanto assim. Se o texto não prender a atenção rapidamente, o leitor vai passar para frente. Isso é verdade. E aqui ele dá uma dica: a apresentação do tema, subtemas na mesma página, que é a apresentação do tema, exposição dos subtemas em blocos. Você pode já começar. E também você depois começa com a apresentação do tema, com a exposição dos subtemas, direcionamento dos subtemas para outros caminhos e outros formatos. Nessa dinâmica, o leitor constrói a própria narrativa, pois pode ler a matéria na ordem que bem entender. Continuando, dou uma sugestão aqui para que você leia a letra Língua, de Caetano Veloso, que é bastante interessante também, que mexe um pouquinho, né, com essa ideia de escrever, com a ideia do português. Também vai falar um pouquinho sobre a questão da precisão, com um texto de Sérgio Rodrigues. E aqui, bem, eu não vou ler, apenas você pode procurar na internet o texto sobre a precisão de Sérgio Rodrigues. Eu estou aqui apenas dando as dicas, fazendo um resumo, para que você mesmo possa buscar essas informações e possa aprender, né, como tem que ser. Por fim, ele vai trazer aqui algumas referências inspiradoras, né, o próprio George Orwell, também a letra de Caetano. E essa é basicamente a aula, a 5ª aula, falando sobre técnicas e manuais. Você pode se aperfeiçoar também aqui em nossos vídeos no canal Balaio Literário. Nós temos vídeos também indicando livros que você pode se aperfeiçoar na arte de escrever, ou você pode também conhecer como o livro de Stephen King, sobre a escrita, como tantos outros. Você pode desenvolver e aprender com os grandes escritores, como eles desenvolveram. Eu tenho alguns livros que já mostrei aqui no começo, é só você procurar, ou melhor, eu vou deixar aqui no link da descrição, né, o link do meu vídeo do canal, que eu falo sobre algumas dicas de leitura criativa, né, que você pode aprender com escritores fantásticos, eles dando dicas e mais dicas para que você se aperfeiçoe na arte da escrita. Bem, espero que você tenha sido abençoado nesta hora com estas dicas. Continue acompanhando toda semana, né, um resumo da aula de Pedro Bial sobre a arte de escrever. Não esqueça, se você não está inscrito, se inscreva, comente, compartilhe, né? Acione o sininho para você receber também as notificações. E a gente vai ficar por aqui até amanhã com mais um vídeo no meu e no seu canal Balaio Literário.